Em uma terra árida, cercada por montanhas, um homem clama ao céu em desespero. Seu rosto ilumina a determinação, mesmo em meio à dor. Ao seu redor, o povo se reúne, os olhares perdidos em promessas não cumpridas. Crianças brincam com bonecos de barro, enquanto adultos compartilham histórias de fé. O som dos lamentos ecoa entre as casas de barro. O homem, firmemente em oração, sente a força de sua fé se intensificar. Nesse momento de entrega, a brisa suave traz consigo a promessa de esperança. O céu antes cinzento começa a clarear. O homem se levanta, olhar decidido, e clama: Senhor, ouça meu grito. Suas palavras reverberam entre as paredes de barro. Nesse instante, uma conexão divina é feita. A fé do homem se torna uma luz nas trevas e o povo começa a sentir a mudança. A multidão sente a mudança no ar, fervilhando em expectativa. O homem se coloca de pé, sua voz ressoando com determinação. Ele clama: Senhor, temos sofrido. Renova nossa esperança. A súplica é ecoada por aqueles que compartilham sua dor. Os rostos da multidão mostram a luta interna entre esperança e desespero. A atmosfera é pesada, mas a fé começa a crescer. O homem fecha os olhos e se recorda das promessas de Deus. Sua mente viaja por momentos de alegria e dor. Memórias de dias melhores inundam sua mente. Ele percebe que a dor é apenas parte da jornada, não o fim. Com um novo impulso, ele abre os olhos. A determinação brilha em seu olhar, atraindo a atenção de todos. Nosso Deus não esquece de nós. Sua voz ecoa repleta de convicção, tocando os corações aflitos ao redor. O murmúrio da multidão cresce em apoio, um coro de vozes unidas pela fé se levanta, elevando o espírito coletivo. Enquanto a fé se propaga, o homem se lembra de cada promessa feita em tempos passados, cada milagre vivido. Percebe que sua dor não é em vão, cada desafio traz uma lição. Ele se fortalece com essa nova compreensão. Com essa revelação, ele clama: caminhemos juntos. Deus está conosco em nossa jornada de fé. A multidão tocada se une a ele. Um movimento de esperança e fé começa a tomar forma entre eles. A multidão, unida pelo clamor de esperança, observa atentamente o homem que se levanta, decidido a seguir em frente, apesar das dificuldades. Ele começa a falar sobre a força que vem da fé, lembrando as promessas de Deus feitas a Israel, evocando a memória de antigos profetas. Os rostos da multidão refletem esperança, enquanto eles recordam a história, as lutas e a presença de Deus em momentos de desespero. Ele fala da importância de permanecer firme na fé, como os antigos israelitas que vagaram no deserto, guiados pela nuvem e pelo fogo. Enquanto ele discursa, alguns se ajoelham em reverência, tocados pela gravidade de suas palavras, pedindo a Deus por cada um de seus desafios. No meio do discurso, ele cita a perseverança de Jesus, que, mesmo diante da dor, não cessou de amar e confiar no Pai. Os corações se entrelaçam em comunhão, unidos por um único desejo: buscar a misericórdia e a presença divina em suas vidas. Ele encerra sua fala com uma pergunta: quem está disposto a seguir este caminho de fé e transformação que Deus nos oferece? Um murmúrio ecoa, muitos respondem em uníssono que estão prontos para confiar em Deus, fazendo uma promessa de união e fé. Neste momento decisivo, um homem idoso se aproxima, suas rugas contando histórias de longa jornada e resistência à adversidade. Com a voz firme, ele compartilha como a fé lhe deu força em tempos de desespero, inspirando o jovem a continuar a jornada. O jovem ouve atentamente, percebendo que cada dor que suportou o preparou para este momento de metanoia e renovação do espírito. À medida que a reunião avança, ele se lembra das palavras do salmo: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A cena se ilumina com as chamas de pequenas tochas que surgem, cada uma simbolizando uma história de luta e superação. Ele se levanta novamente, agora com uma nova ousadia, decidido a não deixar que o medo o paralisasse diante dos desafios futuros. Naquele instante, ele decide que a verdadeira força não é a agitação, mas a confiança silenciosa em Deus, radiante em seu coração. Com os olhos fixos no horizonte, ele se compromete a enfrentar os obstáculos, mesmo quando o mundo diz que a fé é em vão. Ele sussurra uma oração, pedindo a Deus sabedoria e coragem. A multidão, por sua vez, se junta em um coro de pedidos. A confiança silenciosa avança, transformando cada medo em uma oportunidade para testemunhar o poder do amor e da obediência. Neste clima de esperança e determinação, ele vislumbra um novo dia, um novo começo para aqueles dispostos a caminhar juntos. Ele compartilha a visão de um futuro onde a fé é cultivada e a união prevalece, ecoando na história da humanidade. A multidão, agora renovada pelo Espírito, se prepara para seguir seu líder, disposta a viver pela fé e não pela vista. Com um último clamor, eles levantam as mãos em sinal de concordância, prontos para enfrentar qualquer desafio juntos. Assim, um novo capítulo começa, selado pela fé e pela promessa de mudanças que impactarão gerações futuras. Os raios do sol brilhavam intensamente sobre a multidão reunida.
O homem de pé sentia o peso das decisões que se aproximavam. Em seu coração, a dúvida crescia. Ele se recordava das palavras do idoso, que ecoavam como um chamado à coragem e à fé inabalável. Camadas de silêncio envolviam o local enquanto o homem fechava os olhos, buscando direção entre as vozes da multidão. Ouvindo a leve brisa, ele se lembrou da promessa de Deus, uma luz em meio às trevas. A esperança começou a tomar forma. Com cada respiração, sua fé se renovava. Ele lembrou-se da transformação que vinha da dor e do sacrifício. E então, a decisão se apresentou a ele como um farol brilhante, o caminho desafiador que poucos se atreveriam a trilhar. Com um passo firme, ele se adiantou, sentindo o coração acelerado. Cada movimento era repleto de significado. A multidão, em expectativa, observava enquanto ele se preparava para declarar a sua escolha, pulsando com fé. Ele respirou fundo, lembrando-se da união daquela comunidade que o apoiava em sua jornada de fé e esperança. O homem levantou a voz, suas palavras ressoando como uma onda poderosa, clamando pela vontade de Deus sobre suas vidas. A energia no ar mudou, cada coração pulsava em uníssono, ansiosos por mudança e resposta às suas súplicas. Ali, naquele momento sublime, o homem percebeu que estava não apenas mudando sua vida, mas impactando gerações futuras. Ali, naquele momento sublime, o homem percebeu que estava não apenas mudando sua vida, mas impactando gerações futuras. Ele se levanta. Com determinação, ele ergue a voz, proclamando a mensagem de fé e esperança. Os rostos ao seu redor ouvem atentamente. A multidão, inicialmente hesitante, começa a se unir, lembrando que suas próprias lutas podem ser superadas pela fé. Ele compartilha histórias de como Deus transformou suas fraquezas em força, despertando a esperança dentro de cada coração. A mensagem se espalha como a brisa suave, tocando vidas. Olhares de fé substituem a dúvida, iluminando a escuridão. Em meio à multidão, ele conclui, convidando todos a não desistirem de seus sonhos. A fé se torna seu estandarte.